Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco nesse nosso bate-papo sobre RH. Chamamos de Fórum Online porque é o nosso formato, é um momento em que nós queremos passar um pouco para vocês de cases, tá certo? A nossa ideia é que semanalmente a gente tenha um case diferente para que a gente possa apresentar para os gestores de RH o que outros gestores estão fazendo. Além disso, nós criamos um grupo só com quem está trabalhando nessa área de RH, onde lá nós compartilhamos também algumas ideias. Lá também a gente vai poder colocar currículos de pessoas que você, de repente, demitiu por redução de despesa, mas que é um excelente profissional, quer recomendar para outra empresa. Também de pessoas que estão procurando emprego. Enfim, vai ser um ambiente onde a gente vai tratar essas questões relacionadas à gestão de pessoa. Para quem não me conhece ainda, tá certo? O meu nome é Josuel, tá certo? Josuel Gomes. Eu sou o fundador de uma empresa chamada Dental Gold, que eu acho que a boa parte conhece aqui no mercado, uma empresa já com 25 anos no mercado, tá certo? É uma empresa no setor de assistência odontológica. E tudo que eu vou passar para vocês aqui, esses cases que vocês vão conhecer, são de uma boa parte da experiência que eu vivi na minha própria organização e depois procurei levar para outras empresas. A Dental Gold é uma empresa que recebeu, no ano passado, o selo da GPTW, que para nós assim, foi uma grande realização. Também sou cofundador aí da FV Gestão. Ao longo desses 25 anos, eu vi muitas empresas surgirem no mercado e outras empresas desaparecerem. E, como eu sempre digo, às vezes no mesmo segmento, e com o mesmo dólar, com o mesmo governo, com os mesmos desafios. E por que uma empresa cresce e por que outra desaparece do mercado? Aí foi aí que nós criamos a FV Gestão, que eu digo que é a faculdade da vida em gestão. Ou seja, você aprende a cada dia. E eu sempre questiono vocês que estão aqui me assistindo agora, quem de vocês colocou no planejamento estratégico pessoal ou corporativo uma pandemia nos últimos 12 meses. Então, as coisas foram surgindo e nós precisamos ir nos adequando. Então, essa é a nossa vida. Há uma frase muito conhecida no mercado que diz que a única coisa fixa que existe são as mudanças. Então, as mudanças vão continuar acontecendo. Por isso que nasceu a FV Gestão. Na FV Gestão, nós temos 4 plataformas, uma que avalia a maturidade da gestão da empresa, a outra que avalia os colaboradores, que é dela que nós vamos falar hoje, especificamente dela. Outra é uma universidade corporativa e a outra avalia o cliente. Então, nós temos um método de gestão que foi desenvolvido aí por mim, por uma equipe, que hoje estamos aplicando aí em muitas empresas, inclusive no Brasil todo. Hoje nós atuamos em 11 estados da federação com essa empresa e vai virar agora uma franquia e estamos na fase final de formatação. Então, desse lado esquerdo, não sei como é que aparece para vocês, é onde eu digo que eu trabalho pela existência, onde eu trabalho para ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Do lado direito é onde eu trabalho pela essência, é onde eu dou a minha contribuição como ser humano, como pessoa, ou seja, o que eu posso fazer para ajudar a sociedade. E aí eu estou hoje como presidente do Programa Paraibano da Qualidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, que tem vários produtos, e também sou diretor da CDL João Pessoa. A CDL é a Câmara de Dirigente Logista, onde é uma entidade, apesar de ser do lojista, mas ela é multissetorial. Temos feito um trabalho muito fortemente aí, tivemos um governador recentemente, enfim, temos participado ativamente desse processo aí que a gente está vivendo em relação à pandemia. Então, hoje, o nosso objetivo aqui principal é conhecer o case da EPASA. Sobre a EPASA, vou deixar para o nosso amigo Rafael explicar, tá certo? Que ele é mais conhecedor desta empresa. Quem está aqui hoje, boa parte usa a FV Gestão, boa parte está na fase de implantação. Então, é muito importante, vocês anotem aí as dúvidas que você tem.
ao que você pode, porque o que você está passando ou vai passar pode ser a mesma coisa que o Rafael passou lá na EPASA. Então, vai ser muito enriquecedor. E essa parte, quando a gente fala de gestão de pessoas, eu gosto dessa imagem, tá certo? Essa imagem eu baixei da internet, e essa imagem mostra o seguinte: nós estamos cada vez mais passando os nossos processos para a máquina. O que o humano faz, que é possível de ser automatizado, será. Mais cedo ou mais tarde, será. Então, o que nós vamos ver aqui hoje é o uso dos subsistemas de RH, mas principalmente o uso da avaliação de desempenho, PDI, tá certo? Ninebox, o feito pelo um processo automatizado, tá certo? Porque aquele processo de fazer manual ou fazer em planilha, aquilo está muito ultrapassado. E hoje eu não tenho esses dados, mas das empresas que eu visito, poucas delas fazem gestão de RH baseado num sistema. Então, pessoal, sem mais delongas, eu quero passar a palavra aí para o Rafael. Rafael, você conduz, se você prefere as perguntas no final, se prefere ao longo do caminho. Se for no final, vocês anotem, ou então vão fazendo no chat que eu vou passando para ele, tá certo? A dinâmica aí é com você. Eu tenho o maior carinho hoje porque você não é só um cliente, tá certo? Você é um amigo, é um parceiro e é um entusiasta dessa avaliação de desempenho, é um entusiasta do desenvolvimento humano. Então, ter você aqui hoje abrindo nossos trabalhos é um prazer muito grande, tá certo? Então, você se apresenta a empresa, o palco é seu a partir deste momento. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Josuel. Obrigado por todas as palavras. Boa noite, pessoal, a cada um de vocês. Uma alegria estar aqui, né, com cada um nesse momento. E uma grande alegria, como o Josuel falou, poder falar sobre gestão de pessoas. É uma paixão que a gente tem no coração. E esse é o objetivo de hoje, não é? Focando na avaliação de desempenho. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. E vem a apresentação aí, né? Na tela de vocês. Então, esse é o nosso objetivo, falar sobre o caso EPASA FV Gestão. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero introduzir a vocês, né? Talvez nem todos conheçam a EPASA. Essa é uma foto geral da EPASA. A EPASA, ela é a Centrais Elétricas da Paraíba. É uma sociedade anônima, é uma produtora independente de energia. Então, são duas usinas termoelétricas. Nós geramos energia a partir de motores a óleo diesel, OCB, óleo OCB, e elas possuem juntas, não é? 342 megawatts de capacidade instalada, ou seja, é possível sustentar aí uma cidade maior que João Pessoa, né? uma população maior que João Pessoa, com energia elétrica. Ela está localizada aqui no Distrito Industrial de João Pessoa e os seus acionistas é a CPFL Geração, a E-Brasil, a Aruanã S.A. e a OZ-IM Limitada. Então, essa é a EPASA. Eu vou conversar um pouco com vocês, começar a nossa conversa sobre gestão estratégica de pessoas partindo dos princípios da EPASA. Então, a identidade organizacional. A missão da EPASA é produzir energia na qualidade, na quantidade e no custo requerido, contribuindo de forma decisiva para a segurança energética da região Nordeste e de todo o sistema elétrico nacional. Sendo que a sua visão, ou seja, onde ela quer chegar, o que ela quer, quem ela quer ser, é ser referência no setor termoelétrico no Brasil, gerando valor para acionistas, para clientes, perdão, acionistas, colaboradores e os agentes reguladores. E os valores eu destaco aqui, não é? Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, clareza e transparência nas relações, gestão com simplicidade, é algo que a gente bate muito forte nisso, autonomia responsável e comprometimento com os resultados. Vou chamar a sua atenção aqui nesses valores, nesses princípios para a sua visão, para a visão que ela possui. Ser referência no setor termoelétrico no Brasil, gerando valor para clientes, acionistas, colaboradores e agentes reguladores. Então, isso é algo que a gente busca, que a EPASA busca constantemente.
Então, como que ela gera valor para o cliente, que é o governo federal, e agentes reguladores, através da sua disponibilidade. Então, não é só estar ali, mas é estar pronta para gerar, conforme a solicitação da ONS, que é o operador do Sistema Elétrico Nacional. Então, esses dois públicos estão muito interligados e a EPASA atende mantendo a sua disponibilidade, ou seja, perseguindo, estando totalmente disponível para gerar energia na hora que for necessário. Na hora que for necessário. Para os acionistas, né, como que ela supre, como que ela atende o acionista, gerando resultado operacional, e tem os colaboradores aí no meio de tudo isso, e nós buscamos aí como que nós vamos nos certificar de que nós estamos atendendo aos colaboradores, que a EPASA é um lugar, né, excelente para se trabalhar, que oferece condições, que a pessoa trabalha feliz, que a pessoa trabalha com motivação. Então, nós fomos atrás também do selo GPTW, da certificação GPTW, e pelo segundo ano renovou-se esse selo, e para nós esse selo, ele representa isso, que as pessoas estão indo trabalhar em um lugar em que elas se sentem felizes, em que elas estão contribuindo com algo muito maior, né, e que elas estão também motivadas para isso. Bom, diante disso, você entrar lá no site do GPTW, tem aí a classificação da EPASA, 88% dos funcionários dizem que esse é um ótimo lugar para trabalhar. E aí para nós um motivo de grande alegria poder destacar a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba e a empresa representando isso, com essa representatividade. E recentemente a EPASA ela foi apresentada como destaque nacional. Então ela está entre as 5 melhores empresas para se trabalhar no segmento energia, no corte geração, transmissão e distribuição. Então ela é selo certificada aí como destaque energia em nível nacional. Isso aconteceu agora, o reconhecimento foi agora em fevereiro. Então nos traz mais motivação, maior alegria e responsabilidade. Toda conquista ela é precedida, né? ela precisa ter responsabilidade. Aumenta-se a responsabilidade. Compartilhando com vocês isso, por quê? Porque quando a gente vai falar de gestão estratégica de pessoas, na minha percepção, isso aqui é algo fundamental. Esse é um corte do organograma da EPASA, uma simplificação. Mas o RH ele está posicionado de uma forma estratégica. Ele está ligado diretamente ao diretor-presidente, né? Ou seja, ele é uma área de apoio que atende as demais áreas e tem a sua autonomia responsável. Então, quero chamar a sua atenção para isso. O RH, na minha percepção, pela experiência, é um RH estratégico. Isso não é realidade em todas as organizações, mas ele precisa estar numa posição de assessoria ao público estratégico da organização. De que maneira qual é a nossa filosofia de trabalho ali na EPASA? Então, o RH estratégico, ele atua em 2 frentes. O RH Serviços, faz todo o atendimento diário aos colaboradores. Então, tudo que o colaborador precisa, a operação, toda a rotina operacional que envolve a área de recursos humanos, folha de pagamento, controle de jornada de trabalho, férias e tudo mais que é essencial para a base, é essencial para uma boa avaliação perante os colaboradores. E o RH Negócios, que vai trazer as novidades, que vai ser sensível ao que está acontecendo na dinâmica externa e trazer para dentro da empresa e seja a partir do colaborador, seja a partir do familiar do colaborador ou de outro público. Então, nós temos essa filosofia de trabalho, sendo que é o RH estratégico. Então, o RH, ele é estratégico lá, tem essa nomenclatura. E ele tem essas 2 formas de atuação que, na verdade, acontecem no dia a dia sendo uma. É para nós termos clareza do que nós fazemos. E assim, nós temos, então, os processos em gestão de pessoas. Desde o planejamento das pessoas, ou seja, o headcount, quantas pessoas nós precisamos em cada posição, em cada setor, e o processo de agregar essas pessoas, de alocar essas pessoas, recompensá-las, desenvolver, manter
e monitorar as pessoas. Então, esse processo consolidado nos leva a ter várias ações, né? Desde a admissão do colaborador na sua chegada, ações de responsabilidade socioambiental, ações, não é, de comunicação interna, ações voltadas para o bem-estar, saúde, reconhecimento, eventos comemorativos. Então, tudo isso sendo feito de uma maneira estratégica, uma forma que traga resultado para a organização e traga satisfação ao colaborador. Portanto, gente, dentro desses sistemas todos de RH, nós temos a avaliação de desempenho, que na EPASA nós temos a seguinte definição, não é nossa, mas é uma que a gente adotou para nos nortear no trabalho. A avaliação de desempenho são percepções baseadas em fatos e dados entre líderes e liderados, sobre metas e competências que resultam na mensuração do desempenho de cada pessoa. E aí, então, essa avaliação de desempenho, ela vai ter, não é, participação e servir de subsídio para recrutamento e seleção, para plano de carreira e remuneração, para treinamento e desenvolvimento, para benefícios, ou seja, para outros subsistemas de recursos humanos, de gestão estratégica de pessoas. E a avaliação de desempenho, né, dentro da EPASA, ela acontece com 4 fases. Primeiro tem realmente a fase 1, que são a avaliação dos desempenhos. Nesse momento nós temos 3 etapas, onde acontece a autoavaliação, ou seja, o colaborador se autoavalia. Tem a avaliação, no segundo momento tem a avaliação do gestor, e depois tem a avaliação de consenso. Depois, a fase 2, a gente vai tratar sobre o Nine Box e os planos de desenvolvimento individual, os PDIs. A fase 3, a gente vai definir as ações de treinamento e desenvolvimento. E na fase 4, a gente vai fazer a implantação e monitoramento dessas ações. Isso é um ciclo, né? Então, a avaliação de desempenho fica algo muito importante. Não é só medir o desempenho, avaliar o desempenho, não é só mensurar. Tem que ter ações que são desdobradas a partir dessa avaliação. E aí, gente, algumas bases do programa na EPASA. Por exemplo, a EPASA tem um grid de competências. Nós definimos lá no passado, definimos mesmo, nós temos competências relacionadas ao negócio. Então, eu mostrei para vocês lá no começo a missão, a visão e os valores, que é necessário para a gente atingir aquela visão, o que é necessário para sustentar aquela missão. Então, eu omiti aqui, porque isso é um documento interno, mas aqui é todo cheio de competências, tá? Definidas, e cada cargo vai ter a sua amplitude, de 1 até 4, e cada nível vai ter a sua definição. Ou seja, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quanto maior o nível daquela competência, mais requerida ela é por aquele cargo. Então, ele é mais cobrado por isso. E aí tem um total de pontuação. Essa é uma base do programa, o grid. Outra base é o Ninebox, a ferramenta Ninebox, que vai avaliar e medir o potencial de cada colaborador e também o desempenho, ou seja, as metas estabelecidas e as competências. Então, essa ferramenta não é uma ferramenta de domínio público, onde tem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas, em um eixo avalia o potencial, o outro eixo vai avaliar o desempenho da pessoa. Então, existe uma diretriz que isso aqui é algo saudável em uma organização, esse corte aqui. Então, por exemplo, não é, que 75% das pessoas estejam ali entre o quadrante 2 e o 6. 20% dos colaboradores estejam entre o 7, o 8 e o 9. E 5%, né, vai estar aí, pode estar no quadrante 1. Então, essa matriz na Ninebox, ela nos dá um direcionamento do que ia ser feito com o colaborador que foi avaliado. Quais são as atitudes, qual é o desdobramento das ações, ok? Josué, você me ouve e me vê, tranquilo? Tá bem, tranquilo, pode seguir. Bom. Tá, qualquer coisa sinaliza. E aí, gente, esse aqui, por exemplo, olha só, olha que interessante, não é? Esse aqui é o que a metodologia, a teoria diz. Isso aqui é a prática mesmo, é o que acontece. Por exemplo, isso aqui eu retirei da EPASA, né? de um dos anos de avaliação de desempenho. Então, veja como é interessante isso, olha.
como acontece isso na prática, como a teoria associada à prática, não é? Isso tudo era feito por planilhas. Isso era um monte de planilhas que nós tínhamos ali, planilha para lá, para cá, e vai. Isso aqui hoje é feito no sistema. Não é? Isso aqui eu tirei um exemplo aleatório, não tem nenhuma, não é de um evento real, mas por exemplo, veja como hoje nós conseguimos ter, não é? O que nós tínhamos dias de trabalho, sem brincadeira, para formatar isso aqui eram dias de trabalho nas planilhas, né? Por limitações, pessoas e também, talvez até de conhecimento na ferramenta do Excel. E aí hoje o sistema FV Gestão nos entrega isso quando é finalizado o processo. Assim que finaliza o processo, a gente recebe, isso aqui é gerado, né? E aí a gente tem aqui, cada quadrado desse, nós temos aí a nota, o nome da pessoa, a nota que ela obteve na sua avaliação de desempenho e o que fazer a partir de agora com essa pessoa. Por quê? Porque para nós o Ninebox é isso aqui, ó. A partir daqui, onde eu estou, no quadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, quer dizer, tratamentos adequados conforme o quadrante que aquele colaborador se encontra. Não é treinamento para todo mundo. Tem pessoas que precisam de aconselhamento, tem pessoas que precisam de mentoria, tem pessoas que precisam passar por um processo, solicitam um processo de coaching, tem pessoas que estão prontas para serem promovidas, tem pessoas que de fato precisam ser desligadas da organização, para trazer uma movimentação, não é? E assim por diante. Então aqui tem um mapa, né, para nós, como atuarmos a partir dos resultados na avaliação de desempenho. E o ciclo de avaliação de desempenho na EPASA, ele é anual. Então, de janeiro a outubro é o período de observação, onde os líderes são orientados a fazerem a observação dos seus colaboradores. Nós definimos lá na EPASA como para estimular a cultura do feedback, que a cada 4 meses, colaborador, líder e liderado vão fazer um feedback que a gente chama de feedback institucional. A gente sabe que o feedback deve acontecer no dia a dia e na ferramenta FV Gestão tem lá um fatos observados, um campo onde ele pode anotar o seu caderninho, seu bloco de anotações sobre, não é, os fatores positivos e negativos do colaborador. Mas nós também estabelecemos períodos, né? Fechamos um agora, fechamos um hoje, dia 12 de fevereiro, vai ter outro em junho, feedback institucional. E depois vem o período de avaliação. Por quê? Em outubro e dezembro acontece, de fato, a avaliação de desempenho. Então, nós vendemos a ideia, né, estabelecemos a ideia de que o ciclo de avaliação de desempenho ele é anual, ele acontece durante todo o ano. Não é só naquele período e não é só para tratar de fatos atuais daquele período, mas de todo o ciclo que se desenvolveu durante o ano. Por isso, nós temos o sistema FV Gestão, que foi algo muito, muito bom conhecer, por ser um agente local, foi muito legal isso para nós, por diversos fatores que eu vou citar mais à frente aí, mas né, tem tudo isso que eu falei para vocês tem acontecido, desde a fase 1, que é a autoavaliação, a avaliação do gestor, a avaliação de consenso, até o Ninebox, tudo isso hoje acontece no sistema FV Gestão, no módulo DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. E aí, gente, aqui está a interface para nós, que aparece lá. Eu quero chamar a sua atenção, algo muito interessante, que às vezes a gente pode passar desapercebido, mas para a gente que lida com pessoas, a gente tem que sempre pensar no que as pessoas estão pensando, reagir, tentar imaginar como elas vão reagir, o que vai ser, né, assimilado, como a gente diminui os ruídos na comunicação interna. Então, por exemplo, olha a interface do sistema FV Gestão para nós e olha a nossa intranet colaborativa. Então, são né, sistemas diferentes, mas com a interface muito próxima, ou seja, gera uma familiaridade no nosso dia a dia. Tanto o colaborador que usa a intranet, quando ele vai para o sistema FV Gestão, ele se sente
se sente à vontade. Isso é muito importante, ou seja, diminui a resistência do colaborador em acessar ao sistema. Aqui, por exemplo, eu estou trazendo um recorte, aqui um print da tela, né, omitido algumas informações pessoais, mas, por exemplo, aqui nós temos, o sistema nos oferece essa informação. Quando o colaborador fez a autoavaliação, quando ele faz a autoavaliação, aparece ali que está ok. O líder fez, quando o líder faz, aparece. Houve a reunião de consenso, houve o feedback, ele preencheu os campos adequadamente. Então, a gente consegue acompanhar em tempo real todo o processo de avaliação de desempenho que antes nós fazíamos realmente, líder por líder. Você já fez a avaliação com a sua equipe, ou por telefone, ou por e-mail. Esse acompanhamento era feito de forma sistemática, porém, você imagina o trabalho que se dava. A Epasa, hoje, ela conta com 137 colaboradores. Então, apesar de não ser uma empresa de grande porte no número de seus funcionários, mas assim, a rotina ela é muito intensa. E aí a gente entrava, o colaborador ele nos via como um empecilho, né? Uma interrupção no seu dia a dia. E hoje nós conseguimos acompanhar isso sem interromper os colaboradores, seja líder, seja liderado. Outro recorte que eu trago aqui, omitindo algumas informações, né, pessoais, são os relatórios que geram para nós. Então, os relatórios acerca das competências, a análise na Anibox, o resultado por equipes. Então, só para vocês entenderem, na Epasa nós temos 4 competências, que são as competências organizacionais, as técnicas, as entregas e as competências comportamentais. Então, a nossa avaliação de desempenho é feita com base nessas quatro blocos de competência, onde vai estar lá distribuídas as outras competências. Mas nesses 4 blocos, grandes blocos estão. E aí nós temos o percentual de cada um desses blocos, o período de avaliação, né, as equipes, como aconteceu isso. Tá? Portanto, gente, o caso Epasa FV Gestão, né, o que eu destaco aqui é o fácil acesso do sistema ao sistema por parte do colaborador. Ele é muito fácil a conexão com o sistema, né? Eu digo assim, a interação com o sistema, o cadastro, seja para incluir um colaborador novo ou para exclusão, também é muito rápido, muito prático. A hierarquização de tudo isso acontece com muita tranquilidade, uma fácil operação do sistema e uma lógica muito adequada. Temos as ferramentas ali à nossa disposição de fatos observados. Antigamente, quando nós começamos, né, em 2017, o trabalho na Epasa, eu falava para as pessoas, ó, tem um caderninho sobre a sua mesa para anotar o fato observado, né, todos os dias. E alguns líderes seguiam essa ideia. E aí, então, com a ferramenta, nós temos hoje isso no sistema. Então, tudo que ele lançar vai ficar registrado lá. Tem a fábrica de ideias também, que nós estamos implantando, aproveitando isso, implantando na Epasa. O registro dos feedbacks institucionais, eles acontecem como registro de feedbacks avulsos. Isso é possível, né? É muito mais seguro, muito mais tranquilo. Assim como o registro das tarefas a serem executadas pelos colaboradores, né, a partir do PDI e a partir das outras situações. Então, gente, e eu destaco, não coloquei aqui, mas assim, a acessibilidade ao suporte. Então, a agilidade no suporte do sistema FV Gestão tem contribuído muito. Por quê? Porque nós tínhamos um processo de avaliação de desempenho. Tínhamos parte dele integrado que o FV Gestão atendia e parte que não era atendida. E nesses 2 anos de trabalho em conjunto, muitas adaptações foram feitas, muitas vezes o suporte nos atendeu de uma forma muito pronta, muito rápida, e também, né, uma troca de experiências. Muito legal isso, porque vai ideia para lá e vem ideia para cá. Tá? Então, esse é o caso Epasa e FV Gestão. Quero agradecer vocês aí, me disponibilizar, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Eu espero ter sido objetivo e também espero ter atendido a expectativa de vocês. E muito obrigado pela sua atenção, você profissional de RH, gestor de pessoas. Você é um valente e você merece todo o respeito. É isso, Josué. Rafael, obrigado aí pela apresentação. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Okay. E mais antes, um agradecimento, não só pela sua apresentação, mas pela contribuição que você tem dado. Toda que você pede uma coisa nova, para nós é um prazer
o próprio Ninebox, você contribuiu muito aí na implantação, tá certo? O Ninebox, como você já falou, quando você termina a avaliação, ele já fica montado para que o gestor possa avaliar aonde é que eu tenho que trabalhar aquele colaborador. Rafael, me fala uma coisa, como é que foi o processo de sensibilização para você, tá? Primeiro teve a etapa de inseminar a ferramenta, ou seja, como é que eu colocar o que você avaliar, isso é uma parte braçal. Mas a parte de trazer os gestores, para quem você falou, mas vou repetir aqui, né? O sistema permite que você faça a avaliação, o liderado faz a autoavaliação, o líder avalia, o líder só vê a avaliação do liderado depois que ele faz a dele, depois vai para um consenso. E esse consenso é onde acontece o feedback. Feedback estruturado, nós sabemos que boa parte das empresas não praticam, tá certo? Então, como é que foi esse processo? Não a parte mecânica, vou chamar assim, mas a parte de sensibilizar, preparar para o feedback. Como foi, quais foram os ganhos que você enxergou no time a partir dessa implantação? Ok, Josué. Então, a palavra-chave é essa, feedback. Nós começamos a sensibilização treinando os líderes sobre o feedback estruturado, sobre a importância do feedback no dia a dia, o quanto isso iria amenizar situações, conflitos com a equipe, o quanto isso ia tornar clara a comunicação e quanto as pessoas querem saber como elas estão indo. Então, o processo inicial foi sobre feedback. Nós trabalhamos nisso aí de uma forma comportamental, gerando um entendimento sobre essa ferramenta que, na verdade, existe, né? O preconceito, feedback é sempre para criticar, e aí, quer dizer, você tem que desconstruir para construir algo novo, e justamente, logo em seguida, mas foi logo em seguida, já veio a introdução do sistema. Como a gente já tinha, Josué, o processo todo, assim, a avaliação de desempenho já acontecia através de planilhas, através de e-mails, aquele monte de papel, na época tinha muito, eles viram com bons olhos, porque eles falaram, puxa, vai ficar tudo num lugar só, porque eu ia documento para lá, ia documento para cá, não, vai ficar tudo centralizado. Então, nós apresentamos como uma organização de todo esse processo. A palavra-chave é essa, nós falamos assim, nós vamos organizar todo o processo de avaliação de desempenho e isso vai ficar documentado. Aí, eles aderiram, tem uma aderência, o período de avaliação de desempenho, o período de avaliação, ele é seguido, tá? Hoje, consta no planejamento estratégico, né? No calendário corporativo. Então, lá o mês de outubro é o mês selecionado para a gente fazer as avaliações, para as pessoas fazerem, e é seguido com rigidez, com firmeza pelas pessoas. Então, nós temos hoje 100% das pessoas fazem e acontece dessa forma. Então, sensibilização com relação ao feedback e depois a apresentação como uma organização de todo o processo que já acontecia na EPASA. Foi assim. Ok. A Jennifer, ela fez uma pergunta o seguinte, sobre o RH serviços e o RH negócios, a diferença entre eles. Eu me perdi um pouco na explicação. Você estava explicando lá a questão da estrutura do RH estratégico e aí você separou ele em dois pilares. Como é que funciona isso lá na EPASA? Ok, Jennifer, excelente. Então, como eu disse, é uma filosofia que a gente tem. O RH Serviços, então, tem uma equipe que atua na EPASA, fazendo atendimento aos colaboradores, plantão de RH, fazendo fechamento de folha, controlando jornada de trabalho, férias, rescisão, admissão, entrevistas de desligamento, exames... Popularmente o DP, né? Não, se bem que você fala entrevista, já entra na parte mais de RH, de subsistema, né? Aí a gente, esse é o RH Serviços, que está à disposição do colaborador. O RH Negócios, ele tem por objetivo trazer as ferramentas, perceber o alinhamento das ações de RH com o negócio. Então, de fato, por exemplo, no meu caso, eu atuo muito com a gestão das competências. Então, diante de mudanças, quais são as competências
que nós precisamos adquirir, quais são os treinos, onde nós encontramos o desenvolvimento dessas competências. Então, eu estou muito ali junto da diretoria. E aí, todas as informações vão sendo passadas para o RH Serviço, porque o RH Serviço ele vai ter um papel fundamental, né, chave, em gerar essa operação. Agora, nós definimos assim, que os dois caminham juntos, por isso ele é estratégico, porque já teve equívocos, por exemplo, o RH estratégico ele tem que trabalhar lado a lado com a diretoria, aí se esquece da operação, aí se esquece da base, aí se esquece da rotina. A rotina, ela precisa ser cheia de cultura organizacional, ela precisa ser suprida de cultura organizacional. A cultura organizacional tem que chegar à rotina dos colaboradores, e isso o RH Serviços faz muito bem mesmo lá na EPASA. Então, basicamente, um faz a operação, o outro faz a parte voltada aos negócios, a gestão. Porém, nós trabalhamos em conjunto, o tempo todo em conjunto. Tá? Essa é uma filosofia, não quer dizer que é o certo que é o errado. É uma forma de gestão. Beleza. Rafael, quando você chegou na EPASA, já fazia uma avaliação nas planilhas ou você implantou essa parte também? Já era feita. Você já pegou uma cultura já de avaliação, já existia essa fase. Porque nós temos muitos colegas aqui na sala que eles estão na fase embrionária, não existe nada ainda, tá? O que você diria para essas pessoas? Como é que elas devem... Você já teve experiência em outras empresas, em implantação? Por onde elas devem começar? Certo. Bom, eu aprendi uma vez, e eu guardo isso para mim, né? Que o RH ele é o guardião dos valores da empresa. Ele é essa peça, ele guarda os valores da empresa. Então, por exemplo, é natural que a rotina consuma o planejamento. Agora, os líderes querem muitas vezes, não, deixa para o mês que vem, e você precisa ser aquela pessoa que traz uma disciplina para a organização. É tempo de avaliação de desempenho, então nós vamos fazer acontecer. É tempo de feedback, nós vamos fazer acontecer. Então, Josué, para animar você, eu falo o seguinte, e todos os que estão começando, até que se torne parte da cultura organizacional, veja você, profissional de RH, como um guardião dos valores da empresa. Aí você vai falar assim, Rafael, mas na minha empresa nem tem a identidade organizacional explícita. É isso. Não tem explícita, mas ela tem uma cultura, ela tem uma missão, só precisa talvez vir à tona, ela precisa ser redigida, precisa ser documentada, discutida, mas ela tem uma visão, ela sabe, ela por instinto, ela sabe onde ela quer chegar, e ela tem os seus valores, que é diferente da EPASA. Alguns podem ser parecidos, mas outros não. Por exemplo, eu citei ali, gestão com simplicidade. Isso é algo que está desde o começo. Quando na identidade organizacional fomos fazer identidade organizacional, era algo que já existia na cultura. Então, nós implantamos como um valor. Agora, você que está começando, você precisa se ver como um guardião disso. Bom, eu estou aqui para guardar os valores dessa empresa. Quais são esses valores? Conversa com a sua diretoria, conversa com seus superiores, né, na tentativa de esboçar isso. E então, a partir disso, eu falar, então, as pessoas, elas querem fazer parte disso. As pessoas querem fazer parte de um projeto. É ou não é? O que nos move são desafios. E quando nós, clareamos os desafios às pessoas como guardião dos valores da organização, as pessoas vêm junto, as pessoas querem participar disso. Então essa é a dica, Josué, é você, de fato, diante das pancadas, mesmo com as negativas, você fala assim, não, eu tenho uma missão aqui, que é guardar os valores dessa empresa. E como é que eu vou guardar? Conhecendo esses valores e disseminando esses valores. E para isso, falamos dos subsistemas de RH, sendo implantados um por vez, a cada um ao seu tempo. Não dá para implantar tudo de uma vez. Gestão estratégica de pessoas é algo a médio e longo prazo. Não pense em curto prazo. Legal. Gostei da história da simplicidade, porque em algumas empresas, elas não têm avaliação de desempenho. Quando vão avaliar, querem colocar logo muita coisa e acaba não saindo, acaba não sendo viável a implantação. Nós temos mais duas perguntas. A primeira é como funciona a fábrica de ideias. Eu me lembro que você falou que estava na fase inicial, porque dentro da plataforma ela já tem um ambiente lá de fábrica de ideias. Mas você já avançou com essa implantação ou está no início ainda?
Está no início, nós criamos um comitê de avaliação das ideias, então o colaborador vai registrar lá as ideias no sistema FV Gestão e vai ter um comitê intersetorial, formado por 3 pessoas e uma quarta pessoa da diretoria. E aí eles vão fazer essa avaliação das ideias e todas elas serão dadas resposta ao colaborador, se ela vai ser implantada, se não vai ser implantada, e vai criar-se também, esse comitê será o responsável por decidir qual será o retorno, a recompensa para essa ideia que for implantada. Isso não foi conversado ainda, começou a ser conversado, não foi definido. Mas então nós já criamos um comitê, e esse comitê tem como responsabilidade discutir como vai ser o reconhecimento dos colaboradores, das ideias dos colaboradores, e como será dado o retorno a todas as ideias, como elas serão classificadas e dado o retorno. Tá? Deixa eu contar uma curiosidade, tá? Só um detalhe, Josué, é que a fábrica de ideias é o seguinte, ela foi algo espontâneo. Nós não tínhamos o objetivo, no nosso plano, de implantar. Mas aí os colaboradores acharam no sistema e começaram a inserir ideias espontaneamente. E aí nós falamos, opa, então é uma ferramenta que cabe também aqui no dia a dia da EPASA, tá? Então foi algo que partiu dos colaboradores, é uma resposta à espontaneidade deles. Essa ideia da fábrica de ideias no sistema nasceu numa palestra que eu estava assistindo e o case da empresa na época tinha várias palestras, tinha o case, né? E a empresa contava o case contou que lá eles tinham uma fábrica de ideias. E o critério que eles usavam, fica até a dica aí, viu, para você, Rafael, está implantando, se ela é viável para implantar financeiramente, qual é o custo de implantação, e em cima do retorno que desse para a companhia, ele recebia uma premiação até um limite X. E lá na época, há uns 8 anos atrás, o prêmio máximo era de R$15 mil, tá? Você tinha, de acordo com o retorno, mas tinha um teto. E o cara ganhou o prêmio máximo, foi uma ideia, assim, muito simples, mas muito genial. Ele pegou um cartaz e escreveu: antes de lavar as mãos, retire 2 folhas. E ele conseguiu uma economia enorme para a companhia de folha de papel descartável. Por quê? Você lava as mãos, vai com a mão molhada, né? Isso aí pega, cai um bocado de papel, não é assim que funciona? Mas ele colocou isso. Então, assim, às vezes as ideias simples trazem um bom resultado, tá? Temos mais uma pergunta aqui, do usuário, não tem o nome, tá com numeração 115464, tá? Não tem aqui o nome, desculpa não falar porque eu não sei, não tem aqui o nome. Mas a pergunta é o seguinte: como funciona o processo pós a avaliação na EPASA? Me refiro em termos de acompanhamento do PDI. E se vocês fazem a classificação dos tipos de ações mais comuns? Sim, a gente reúne todas as informações geradas no PDI, categoriza essas informações. Então, por exemplo, tem vários, né, tem todo tipo de ações apontadas no PDI. Nós categorizamos isso e definimos. Essas solicitações, elas vão ser atendidas com treinamento interno ou treinamento externo. Essas ações vão ser atendidas com aconselhamento, com mentoria, com coaching. Então, é definido realmente, nós categorizamos isso, agrupamos essas necessidades e depois nós definimos qual a forma de atuação, né, de ação sobre elas. Então, sim, nós temos plano de sucessão ali, né, na EPASA, em termos de liderança. Então, quer dizer, mentoria, coaching. Então, a gente define treinamento interno, treinamento externo. Aí, no treinamento interno, a gente também agora tem utilizado a Universidade Corporativa do FV Gestão, né, para gerar esse conteúdo internamente. Então, esses são os dobramentos, que daí vai dar o resultado do quê? A gente chama de PAT, que é o Plano Anual de Treinamento. Então, gera-se o PAT a partir do PDI. O PDI, toda a categorização do PDI vai gerar o PAT. E a partir do PAT é que nós vamos, então, trabalhar ao longo do próximo ano. Tá? É assim que funciona. Tem mais uma pergunta aqui, Silene. Senhor Rafael, o que você acha de uma periodicidade menor da avaliação de desempenho, tipo trimestral ou semestral?
Ok, já vou responder a pergunta da Silene. Deixar à disposição, Josué, para todo esse time que está aqui, passado aí esse período, a gente marcar um encontro presencial lá na Unepasa, que é o auditório, tem lá uma estrutura de auditório, que é a estrutura física da Universidade Corporativa. Então, vamos deixar aí, né, essa possibilidade em aberto, beleza? E sobre essa pergunta, a periodicidade da avaliação de desempenho é o seguinte: na minha opinião, tem muito a ver com o negócio da empresa. Por exemplo, o Josué conheceu lá. Nós temos um cliente hoje que é o governo federal. Então, nós temos uma característica que nosso foco é trabalhar os custos da empresa para ela ser sustentável. Seria diferente se a gente fosse livre, mercado livre, né? No mercado livre comércio de energia. Hoje nós temos um contrato com o governo federal que nos permite um foco na gestão dos custos. Então, algumas empresas, por exemplo, talvez seja o seu caso, empresas que têm maior foco comercial, talvez a sua avaliação de desempenho tenha que ser num período menor, porque mexe muito com vendas e você precisa ter mudanças rápidas e acompanhamento dessas mudanças. No nosso caso, é suficiente, não é necessário. Não tem nenhum problema fazer semestral a avaliação de desempenho. Já conheci empresas, por exemplo, de telemarketing que fazem trimestral, a cada 3 meses, porque é algo muito dinâmico, a questão comercial. Então, no nosso caso, ser anual é o suficiente, mas eu faço uma conexão de avaliação de desempenho com o nível de influência do mercado externo na sua organização. Quanto maior a exigência comercial da sua organização, talvez menor o tempo de avaliação de desempenho. Por quê? Nós estamos falando de metas. Então, aí a aferição de metas, tá? Então, esse é o conceito que a gente tem adotado, né, lá na EPASA, de ser anual. Nos permite isso, tá? Mas não tem nenhum problema em ser semestral ou então até num período menor do que isso. Porém, como eu disse, é um ciclo, tem várias fases. Não adianta não terminar uma e já começar outro período de avaliação de desempenho. Tem que fechar. Tem que fechar, tem que dar resposta aos PDIs para daí, então, abrir outro. Ok? Ok. Gente, mais alguma pergunta? Ela respondeu aqui. Entendi e faz todo sentido. Uma pergunta de João Gilvan. Da passagem da planilha para o sistema, em quanto tempo diminuiu o período para avaliação? Tipo assim, o processo, que eu entendi a pergunta, eu vou completar aqui. Você fazia o processo de avaliação na planilha. Primeira pergunta que eu queria complementar aqui, tá? Vocês faziam também 180 com o consenso, já era assim, é isso? Mas o processo entre você aplicar, tabular e ter o resultado. Quanto tempo, quantas HH, quantas horas homem você levava, você acha que reduzir em quantos por cento? Quando eu falo que hoje o processo ele acontece de outubro a dezembro, na verdade eu estou superestimando esse prazo, mas hoje a avaliação de desempenho na EPAS ela tem condição de acontecer, a autoavaliação, a avaliação do gestor e a reunião de consenso, ela tem condição de acontecer num prazo aí de 20 a 25 dias. Nós estendemos um pouco mais, para não estrangular a rotina, então nós estendemos um pouco mais e depois vem o retorno. Só vou dar um exemplo, a matriz da Inbox, a gente utilizava 40 horas para fechar a matriz da Inbox para reunir as informações. Era 40 horas de uma pessoa. Hoje fechou o ciclo de avaliação de desempenho, dá um clique no botão lá, é gerado uma matriz da Inbox, seja por setor, seja individual ou geral. Então, veja a economia de tempo que nós tínhamos. Então, assim, antigamente nós chegamos a gastar 2 meses no processo de avaliação de desempenho. 2 meses, tá? Uma pela falta de maturidade na própria organização, também tem isso. A empresa não tinha absorvido essa cultura de avaliação de desempenho. Então, existia uma resistência. Hoje, não. Hoje, não é? Olha, está abrindo o período hoje, por exemplo, de autoavaliação. 1 semana. Todos fazem. 2 semanas para reunião, 2 semanas para o líder avaliar o seu liderado, porque um líder tem mais que um. 2 semanas. 2 semanas de consenso. Hoje acontece. Se a gente apertar um pouco, acontece dentro de 1 mês, de 20 dias, acontece. A gente tem trabalhado com esse tempo hoje, para não estrangular a rotina das pessoas. Mas já levamos com as planilhas 2 meses.
Hoje pode ser feito em 20 dias esse processo. Beleza. Pela nossa cultura, né? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. De bate pronto, você topou fazer essa apresentação, compartilhar conosco. Também compartilhar, já deixou aberto aí as possibilidades. Nós temos gente aqui, o nosso colega da Fênix, que é de outro projeto, está num estado distante daqui. Temos gente de BH que está aqui, gente de Campina Grande, nosso Carlos aí da associação da CDL, que está implantando lá as ferramentas da CDL também de Campina Grande. Então, assim, a todos vocês, meu muito obrigado. O ato de você dar um feedback não é o feedback, é um ato de amor que você tem ali naquele momento de dedicação para que o outro possa evoluir. Então, todo líder tem que ter isso na cabeça. Como é que eu faço o desenvolvimento do meu time? E você pode fazer de maneira, abre aspas, carinhosamente falando, artesanal, ou você pode fazer usando uma ferramenta que seja FV Gestão, que seja uma outra, mas que você possa automatizar os processos para que você tenha esse ganho de tempo, tá?